Salve, salve família do Química 360! Dando continuidade ao nosso tema central, estudo da matéria e suas transformações. Na videoaula anterior, estudamos o diagrama de fases. Aprendemos o conceito, principal parte, e aprendemos correlacionar pressão e temperatura. E ao combinar determinada pressão a determinada temperatura, identificarmos o estado físico a qual aquela substância encontra-se dentro do gráfico. Bom, aprendemos também que, à medida que há um aumento da pressão, graficamente falando, evidenciamos que, com o aumento da pressão, haverá um aumento da temperatura de fusão e também haverá um aumento da temperatura de ebulição. No entanto, foi enfatizado na aula passada que algumas substâncias têm um comportamento contrário no que diz respeito à temperatura de fusão. Ao invés de sofrer um aumento na temperatura de fusão, haverá uma diminuição na temperatura de fusão. E nesse cenário temos uma substância extremamente importante que entra nesse comportamento anômalo, que é a água. Bom, isso aqui discutimos na aula passada e vamos utilizar em algum momento aqui para reforçarmos o que foi dito. Bom, olhe para essa revisão, algo que comprovamos, evidenciamos ao longo das outras aulas, e olhe para esse gráfico. Esse é o diagrama de fases para casos gerais, sem nenhuma exceção. O que fica evidenciado de forma muito clara aqui? Olha, no eixo Y, já discutimos aqui, está a pressão. No eixo X, já discutimos aqui, está a temperatura. Perceba que, à medida que há um aumento da pressão no eixo Y, haverá também um aumento da temperatura no eixo X. E discutimos que um ponto que está sobre a curva em verde é a temperatura de fusão. Ah, tio Elan, então entendi. À medida que há um aumento da pressão, haverá também um aumento na temperatura de fusão. É isso que foi dito na teoria e que está sendo evidenciado nesse gráfico. No entanto, enfatizamos que há algumas exceções. Entre elas, temos uma que temos sim que estudar, que é a água. Então, o diagrama de fases da água, que é um caso especial, essa curva em verde, que é a curva que representa a temperatura de fusão, há uma mudança. Perceba que, à medida que há um aumento da pressão que está aqui no eixo Y, ao invés de aumentar a temperatura de fusão como está nesse gráfico, perceba, aumentou a pressão, a temperatura de fusão diminui. T1 é a essa pressão, T2 aumentou-se a pressão e diminuiu a temperatura de fusão. Tio Elan, eu tenho que decorar isso? Decorar é uma palavra forte. Você apenas precisa saber fazer essa leitura de forma gráfica. Porque os processos seletivos vão cobrar esse conhecimento aplicado a contextos do seu cotidiano. E o Química 360 se preocupa justamente nesses mínimos detalhes. Considerando os principais processos seletivos do nosso país, quando se cobrou graficamente esse comportamento da água, costuma-se cobrar o caso da patinação no gelo, discutimos em aulas passadas, e o caso do café solúvel ou o processo de liofilização. Bom, o que foi que discutimos no que diz respeito à patinação no gelo? Discutimos que quando há um patinador,
sobre a superfície da pista de gelo, ele vai exercer um aumento da pressão. Perceba, temos aqui a situação 1. O patinador não entrou ainda na pista. Quando ele entra na pista, ele está exercendo uma força, exercendo uma pressão. Há um aumento da pressão. E, por haver esse aumento da pressão, a água que tem um comportamento contrário, a água que tem a sua temperatura de fusão diminuída, começa a derreter na superfície da pista de gelo. Então, perceba, olha o gráfico. O que o gráfico evidencia? O patinador entrou em cena, aumentou a pressão e ao aumentar a pressão, o que aconteceu com a temperatura de fusão da água? Diminui. Ah, tio Elan, saquei. Que bacana. Tudo agora está fazendo sentido. E para fecharmos esse pacote de gráfico, diagramas de fase e partirmos para as próximas videoaulas, esses processos seletivos costumam cobrar também a técnica da preparação do café solúvel em água ou a técnica do alimento liofilizado. Técnica bem explicada pelo vovô Augusto, onde ele mostrou passo a passo da liofilização. Vou falar novamente, só que agora em um cenário gráfico, uma validação gráfica. Vovô desenhou o gráfico para vocês, só que naquele momento você ainda não tinha um respaldo teórico para uma compreensão completa. E agora você tem. Olha, em um primeiro momento, temos lá a fruta que vai passar para o processo, vai ser descascada, lavada e tudo mais. Nesse primeiro momento, a água dessa fruta encontra-se no estado líquido. Uma das primeiras etapas é pegar esse alimento e colocar no congelador, colocar no freezer, colocar em uma câmara fria. Ao fazer isso, eu estou colocando o alimento em um ambiente a uma baixíssima temperatura. Eu estou promovendo um abaixamento da temperatura. E ao fazer isso, a água desse alimento sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Pronto. Temos a água no estado sólido em forma de cristais de gelo. Bom, depois que esse alimento foi congelado, a água desse alimento encontra-se no estado sólido, ele é submetido a uma baixa pressão. Ele é colocado em uma condição de vácuo. A pressão do sistema ela é diminuída. Perceba que nessa condição de abaixamento da pressão, a água no alimento ainda continua no estado sólido. A água ainda não sofreu uma mudança de estado físico. Mas na etapa seguinte, esse mesmo alimento que está agora em uma condição de vácuo, em uma condição de baixa pressão, o sistema tem a sua temperatura aumentada. E ao aumentar a temperatura em uma condição de baixa pressão, a água sai do estado sólido e vai para o estado gasoso. A água sofre um processo denominado de sublimação. E isso é necessário que haja nessa técnica para que os nutrientes do alimento sejam conservados, para que não haja uma perda nutricional, perda de vitaminas, proteínas e assim sucessivamente. Então perceba, pessoal, todo o caminho que foi trilhado, toda a validação gráfica, de acordo com a teoria que foi estudada ao longo das últimas aulas. Bom, tio Elan, gostei dessa aula, mas ainda assim fiquei em dúvida em alguns pontos. É normal?
é super normal. O Química 360 poderia fazer uma metodologia um pouco diferente. Colocar a aula de forma bem superficial, fazer uma abordagem bem subobjetiva, bem superficial. Você sair daqui empolgado, mas chegar no vestibular não conseguir desenvolver grande parte das questões. O Química 360 veio com uma metodologia totalmente diferente. Queremos garantir o básico, mas precisamos assegurar o algo mais além. Aquilo que vai te colocar à frente do seu concorrente no que diz respeito ao processo seletivo de Química. Então, pessoal, se você sentiu qualquer dúvida, assistiu a primeira aula, não contemplou 100%, vá na nossa apostila, faça a leitura teórica, faça todas as suas anotações e volte novamente na videoaula. Encontro vocês no próximo bloco. Beijo, tio Elan.